Olá, tudo bom? Mais uma segunda-feira falando sobre Gestalt terapia. Vou aguardar as pessoas entrarem. Bem-vindo, Paulo. Helena já entrou. Vou chamar aqui Helena. Agora é só aguardar para ela entrar. Para a gente iniciar hoje. Hoje estaremos falando sobre relação dialógica na Gestalt terapia. Tudo Olá, bom, Helena? tudo bem? Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Hoje está um dia lindo. Obrigada. É, Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muito né? bom Não estar sei no aqui. resto do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro tá um dia lindo. Bom Sim, dia, sim. Carla. Bem, hoje a gente vai estar falando sobre relação dialógica, como eu já falei anteriormente. Então, eu convidei a Helena. Gostaria que a Helena você se apresentasse para o pessoal aqui do Instagram. Muitos já te conhecem, com certeza. Mas só para você se apresentar um pouquinho. Claro. Primeiro, muito obrigada, Paula, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e falar de um tema que eu realmente adoro, que é a relação dialógica, né? Então, eu sou psicóloga aqui no Rio de Janeiro, né? Tenho um consultório, uma clínica chamada Saber Psi, onde eu sou, né, diretora dessa clínica, onde a gente tem formação de Gestalt e também temos vários cursos de atendimento também de psicologia, e coordeno a pós-graduação na Celso Lisboa de Psicologia Clínica com ênfase em Gestalt Terapia, a qual você também faz parte do corpo docente, né, Sim. na Celso Lisboa. E aí a gente tem essa pós-graduação, muitos estudantes, né? Eu sempre estou muito feliz de poder coordenar essa pós, né? E é uma parceria do Saber de Si com a Celso Lisboa, e é a partir disso que é, a, o Saber de A Si Helena deu entrou uma na Celso Lisboa travadinha para ajudar. agora. Deu uma travada um pouco, Ah, mas deu para entender o que você estava falando. Parou na então parceria tá. do Será que eu Saber boto? PC. Então, o Saber Psi faz uma parceria com a Celso Lisboa para oferecer aí essa pós-graduação com excelentes profissionais, né? Isso. Bem, então, isso só para vocês entenderem, né? Na verdade, eu estou vindo de uma série falando sobre Gestalt terapia. Não tenho certeza, mas eu acho que hoje já é o quinto ou sexto dia, na verdade, que eu estou falando, trazendo temas da Gestalt terapia, a gente aproveitando esse período de quarentena, que é bom que a gente pode dar uma. Quem é novo, dar uma estudada, dar uma introduzida nos termos da Gestalt terapia. E quem já trabalha com Gestalt terapia é poder, às vezes, dar uma atualizada, uma lembrada, algo que às vezes no dia a dia a gente não pensa no termo que a gente usa teoricamente. A gente, né, assim, o atendimento passa a ser algo mais intuitivo do que necessariamente ficar ali, né, discutindo teoria. Não é por aí que a gente trabalha. Então, mas eu acho que é interessante a gente trazer isso até para uma confirmação daquelas pessoas que já fizeram, às vezes, alguma coisa e poder atualizar e, de alguma maneira, confirmar aquilo que já está fazendo no próprio consultório. Então, hoje Sim. vamos falar sobre a relação dialógica. Acho que a forma mais essencial que o Gestalt terapeuta trabalha, como fala sobre o Gestalt terapeuta na relação. Então, eu vou abrir para você falar um pouco, depois eu falo um pouco também, e a gente vai no bate-papo. Lembrando que, assim, espero que vocês escrevam aqui, façam perguntas, tragam questionamentos, o que vocês quiserem, tá? Compartilhem. Se vocês olharem, aqui também tem uma cartinha com uma interrogação. Essa cartinha com interrogação é interessante porque eu consigo abrir maior a pergunta de vocês, então fica mais fácil de todo mundo acompanhar as perguntas. Mas caso você não consiga lidar com isso, você pode mandar no comentário e depois a gente cata aqui a informação. Então, vamos abrir, Helena. Vamos, então, relação dialógica, né? Então, assim, eu acho que para a gente situar, até porque deve ter gente que não deve conhecer esse conceito, eu acho que vale a pena a gente retomar a filosofia dialógica, né, que vem de Martin Buber. E eu acho que uma história que me toca muito quando a gente fala do Martin Buber, né, é a história de que ele era professor, né, na época, até da Primeira Guerra Mundial, ela é professor de filosofia,
de ética. E aí um aluno, na época da Primeira Guerra, foi falar com ele, né? E aí, nessa que ele foi conversar com o Martin Buber, o Martin Buber escutou, mas não escutou com o coração. E esse estudante dessa aula, ele foi para o campo de batalha e morreu. E o Martin Buber, depois que ele soube dessa história, ele ficou muito tocado e começou a pensar profundamente nessa experiência e começou a pensar quanto que a gente está se relacionando com os outros, mas não está se relacionando enquanto genuinamente, né? E isso acho que tocou profundamente ele, e ele criou, então, ele escreveu um livro, né, o Eu, Tu, né, acho que tem vários livros, né? Mas o Eu, Tu, Eu, Isso, que ele falou sobre isso. E aí ele vai dizer que nós, enquanto pessoas, nós estamos cada vez mais nos relacionando com os outros, não como pessoas, mas como coisas, né? Sempre com uma finalidade, fugindo da nossa característica mais humana, que nós ontologicamente, ele vai dizer, né? Nós ontologicamente somos seres relacionais. E aí nós estamos cada vez mais nos relacionando como coisas, cada vez mais nos relacionando sem esse contato genuíno, né? Sempre numa relação muito mais voltadas para atender os nossos desejos, né? Atender as nossas questões, e não vendo essa pessoa como um todo. E isso é muito interessante, porque o Martin Buber, essa escrita dele, né, foi muito importante, e quando eu conto essa história, é muito interessante quando eu dou aula, talvez você também, Paula, tenha essa experiência, e quando eu dou aula e falo, olha, o que ele falava lá, ele morreu em 1965. Então, você vê que ele escreveu isso lá atrás, na Primeira Guerra Mundial, e isso é tão atual, né? Como que nós não estamos nos relacionando com os outros de forma genuína, aceitando o outro na sua alteridade, né? E isso acho que foi algo que profundamente marcou a Gestalt terapia, principalmente a Laura, né? A Laura Pels, eu acho que para ela foi, e depois também o Richard Heisner, né? Então, eu acho que é a base de como nós, então, assim, relação dialógica, que é isso, quer dizer, eu acho que é a base de como a gente, na Gestalt terapia, trabalha a nossa relação terapêutica. Isso é muito importante, né? E aí, acho que vale a pena a gente falar aí um pouquinho mais dos conceitos, mas eu acho que essa parte histórica, eu acho que a gente começar com essa parte da filosofia, quer dizer, essa parte da filosofia do Martin Buber, que foi, né, foi colocado na Gestalt terapia como algo extremamente importante, e a gente tem aí o livro, né, de Pessoa a Pessoa, do Richard Heisner, que também é maravilhoso, eu sempre indico como vale a pena comprar. Sim, Heisner é o grande exemplo da relação dialógica, né? Tanto eu quanto você estivemos com ele, né? Eu acho que já deve ter uns 6 anos. Algumas vezes. 8, sei lá. Ele trabalha incrivelmente nessa coisa, né? Assim, não tem quem não sente diante dele e que não relate. A primeira coisa que a pessoa fala assim, o seu olhar é impressionante. É algo de interesse, né? De um interesse sobre o que o outro está dizendo. E assim, eu só queria voltar um pouco, porque eu acho que é importante as pessoas compreenderem isso. Quando a gente fala interesse no outro, interesse no que o outro está dizendo, nós não estamos falando sobre o conteúdo do que o outro está dizendo. Porque metade das coisas que a gente fala faz parte da neurose, faz parte do blá, blá, blá. Né? A gente é capaz de contar, chegar na nossa terapia, contar a nossa agenda da semana, né? Sexta eu fui no mercado, sábado eu bebi um drink. Olha, o drink eu fiz assim, ó, coloquei isso, coloquei aquilo, coloquei tal coisa. Isso tudo é conteúdo, tá? Não tem algo para se trabalhar nisso. Nós somos capazes de passar a sessão inteira narrando situações. Quando a gente fala sobre a relação dialógica, e a Helena falou algo bem interessante, que é a coisa do o encontro de coração, né? O escutar de coração. Quando a Helena fala isso, fala sobre o escutar para além desse conteúdo. Escutar para a forma, escutar para o tom, escutar para
para a melodia da fala, escutar para algo que vai além. É aquele estar de verdade. Né? Então, por exemplo, sem alguém... estar com os nossos preconceitos também, né? Isso. Porque muitas vezes a gente vai escutar querendo ouvir a resposta do que a gente está pensando. Quer dizer, a gente não está ali inteiro, né? Não estou inteiro. Eu não estou disponível para aquela relação. Né? Eu não estou disponível para escutar, trocar e fazer algo de verdade acontecer nessa relação. Né? E aí o Buber, enfim, e a gente dentro da Gestalt terapia começa a olhar sobre essa forma da escuta, né? Então ele vai separar no eu tu e eu isso, né? Essas duas formas de escuta, essas Desculpa duas... os cachorros. Estamos todos em casa, faz parte. Aqui eu tenho crianças que de vez em quando batem na porta e todo mundo já entendeu e tá tudo certo. Mas quando a gente fala da relação eu-tu, a gente fala dessa relação pessoa a pessoa, e daí também vem o texto, né? O nome do livro dele, né? Do Heissner, no caso. Então, vem eu-tu. O eu-tu tem que ser entre eu e a Helena, onde eu escuto a Helena me escuta e existe essa relação. Mas também existe a relação eu-isso, que durante muito tempo se falou sobre uma relação objetal, onde eu teria essa relação com objetos. Não é uma relação íntima, mas é uma relação existente. E aos poucos foi, né, se evoluindo e se percebeu que, na verdade, a relação eu-isso também é possível entre duas pessoas. Né? E que é uma relação com menos interesse ou com menos disponibilidade, porque muitas vezes, como a Helena falou, eu fico aqui pensando naquilo que o outro está dizendo e criando argumentações, pensando na teoria da Gestalt terapia, pensando em como que eu vou sair dessa situação, em como eu posso me oferecer. Isso a gente se afasta um pouco dessa relação eu-tu e vem para essa relação eu-isso. Isso não é ruim, né? É importante a gente entender que isso não necessariamente, é ruim. Né? É importante essa fluidez de eu estar na relação, poder sair da relação, até como o terapeuta pensar teoricamente alguma coisa e retornar para a relação, isso é uma dinâmica importante. Vou deixar você continuar. Não, só uma coisa, o seu cabelo tá batendo no seu microfone. Tenta fazer assim, ó, com o seu cabelo. Isso. Tá. Isso. Eu acho que é o cabelo. Então, exatamente, eu acho que uma coisa que é importante, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o eu-tu e o eu-isso, muitas vezes a gente tem uma tendência a dicotomizar e polarizar como a relação boa e a relação má, né? Então, eu-tu é essa relação genuína em que eu, enquanto pessoa inteira, me relaciono com o outro, respeitando essa alteridade, né, dessa relação, né? E respeitando o outro também como uma pessoa genuína. E nós somos parceiros de uma relação. E aí, a relação eu-tu, como você, né, falou, é essa relação em que eu coloco o outro numa posição de objeto, numa relação em que eu uso ele para um determinado fim, né? E aí, muitas vezes, a pessoa que começa a estudar isso pensa, então, entendi. Então, eu-tu é o bom, eu-isso é o ruim, então eu não posso fazer o isso. E aí eu brinco, né? Mas ok, mas e aí? Você vai para o médico, ele vai falar de culinária e tá tudo bem? Você não vai querer que ele fale do seu diagnóstico, né? Você vai no psicólogo e você vai querer que tudo bem ele falar que tá com dor de cabeça e não vai falar nada naquele dia? Né? Ou então você está atendendo e você dá uma relação eu-tu, então você não vai nem cobrar, porque você não pode usar o cliente para poder receber. Então, assim, percebe que é impossível. E é isso que o Martin Buber e o Heissner, né, eles trazem para a gente, né? É impossível viver sem o eu-isso, porque, de alguma forma, a gente está aqui numa live com um tema, se a gente começasse a falar de outro tema, as pessoas iam falar, como assim? Eu não estou aqui para isso. As pessoas iam sair, porque algo tem, sim, dessa situação que as pessoas querem
estar com a gente, mas que tem uma finalidade. O problema é a predominância. O problema é você ficar preso em uma dessas polaridades. Até porque ficar preso no eu, tu, também você vai ficar, é impossível, você vai se perder totalmente, né? É impossível ficar só no eu, tu. A né? pessoa que Até cruza porque com você no elevador não está interessado muitas vezes numa relação eu, tu, né? Ele não tá a fim Exatamente. de responder realmente como ele tá. Ele só quer dizer, tá tudo bem, Exatamente. tá ótimo. Exatamente. E a gente também, né? A gente também, talvez a gente também tenha esse direito, né? E aí a relação eu-tu até acontece, como o Martin Buber fala, né? Acontece por graça, ali não pode ser uma finalidade. Eu não posso chegar assim agora, vou aqui forçar aqui, tá, Paula? Vamos aqui conectar, porque eu quero uma relação eu-tu. Porque quando eu coloco a relação eu-tu como uma finalidade, um propósito, ela já não é eu-tu, ela já vira eu isso. Então é algo que é uma dança que é muito difícil a gente fazer com um propósito delimitado e bem forte. Então a gente precisa deixar acontecer. E para deixar acontecer, precisa ter essa dança, né? Entre esses polos, entre o eu isso e eu tu. Porque algo do eu isso vai precisar acontecer, Sim. mas o problema é a gente poder permitir ele nessa dança entre um e outro. E acho que isso é o mais difícil. Porque muitas vezes, se fosse uma questão de polaridade, então entendi, é só isso ou só aquilo, a gente não precisava estar com a fluidez, o contexto, né? Seu microfone diz, acho que saiu. Agora tô. Então, Pronto. até onde eu falei. Que Não, alguém me deu ligou. para escutar tudo. Agora ela travou. Mas, enfim, vou continuar da onde ela estava falando. Sim, sobre voltei. essa fluidez da relação. Acontece. Sim. O tempo todo. Mas, assim, ela estava falando sobre essa fluidez e a importância dessa fluidez. E ela falou algo que é importante, que assim, não é forçado. Eu não posso me colocar como terapeuta e falar assim, pronto, o cliente chegou, peraí, deixa eu me espreguiçar, e agora eu tô aqui, pronta para você. Fala, pode falar. Porque não se trata disso. É um interesse, uma vontade de escuta, uma vontade de troca, mesmo que não seja como terapeuta, seja na vida, uma vontade de troca genuína. É um interesse genuíno por algo que está sendo dito e por aquela pessoa, independente de algo também que esteja sendo dito. Eu tenho que ter esse interesse genuíno por algo. E aí sim eu consigo perceber tudo. Eu consigo perceber a forma, eu consigo perceber o tom, eu consigo me sentir convidada a essa energia que o outro exala enquanto fala. Então, se o outro está nervoso, eu entro nessa energia. Se o outro está triste, eu entro nessa energia. Se o outro está feliz, eu me empresto a essa energia e empresto a minha energia também. Né? Então, assim, o quanto eu sou capaz de perceber a tristeza do outro, oferecer, às vezes, uma possibilidade de alegria e uma outra energia, sem que, às vezes, precisemos entrar e falar e dissecar o tema que traz essa tristeza. Né? Então, eles chegam, inclusive, a falar que o mais interessante dentro desse processo é que, na verdade, essa relação ela não acontece nem em mim, nem no outro. Essa relação acontece nesse entre. Né? Eu gosto até de brincar assim, a forma até como a gente escreve a teoria é eu, o hífenzinho aqui, e o tu. É como se essa relação acontecesse exatamente aqui nesse hífenzinho. Acontece nisso que está entre, que não é meu, não é da Helena, é nosso. Acontece quando nós duas estamos juntas. E que é único, não vai acontecer com um cliente que chega depois, não vai acontecer dentro da minha família, é único, faz parte dessa relação eu com a Helena. Isso Sim. que é o mais bonito, talvez, né, dessa coisa que você falou, dessa relação de coração, né?
É algo que vai para além do que eu sou, ou do que eu estou disponível a trazer, ou do que a Helena está disponível a trazer. É algo que acontece nessa relação. Eu vou abrir Sim, só uma sim. pergunta aqui da Fernanda, Ah, que é ela ótimo. fala aqui. Para o terapeuta, como fica essa relação eu-tu? Eu acho que a gente já falou um pouco, mas se você quiser falar um pouquinho mais, eu acho que pode ser importante. Eu acho interessante porque, assim, realmente, quando a gente fala de eu-tu e a gente fala assim, olha, você não pode forçar a existência do eu-tu, né? A gente não pode chegar e dizer assim, forçar, inclusive, que aquele cliente esteja numa relação genuína, porque às vezes pode ser muito assustador essa relação, né? Então, eu gosto de uma imagem, é como se você preparasse o terreno, como se você prepara uma festa. Você faz tudo, você limpa tudo, faz a decoração, se veste, né, faz toda a preparação para a festa, prepara e vê se vai vir. Então, eu acho que essa metáfora é um pouco como nessa questão do terapeuta, né? O terapeuta, ele precisa estar, quer dizer, ele precisa se preparar, e eu acho que a terapia individual do terapeuta é essencial, né? Então, se o terapeuta não passou por uma experiência terapêutica em que essa relação foi trabalhada, porque eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, por isso que acho que para o gestalt terapeuta fazer uma gestalt terapia é extremamente importante, não que outras abordagens, talvez, né, isso não possa acontecer, mas como nós somos preparados e temos essa formação na formação clínica, né, na formação em gestalt terapia, a gente trabalha muito como trabalhar isso emocionalmente, porque não é teórico. Você ler um livro de Martin Buber não vai fazer você conseguir fazer uma relação eu-tu, pelo menos essa é a minha experiência. Eu acho que você precisa experienciar, né? Então, o terapeuta precisa primeiro ter experienciado essa relação, experienciado isso, para poder, né, estar confortável de propiciar isso, porque é muito assustador. A gente vive numa sociedade muito adoecida e muitas vezes a gente está o tempo todo sendo, inclusive pelas nossas relações mais da Íntimas. infância, né? É. Muitas vezes a gente íntimas, a gente não, muitas vezes a gente na vida comum não conseguiu experienciar uma relação genuína. E isso, como é que algo que a gente nunca experienciou, a gente vai conseguir propiciar para o nosso cliente? Não vai. Então, por isso que eu sou tão grata de ter participado de alguns workshops aí com o Heiser, né? Porque é bom, né, experienciar com ele acho que eu consegui, assim, nos workshops com ele, eu consegui experienciar o que é uma relação eu-tu. Mas, claro, né, isso que para outros gestalt terapeutas também, né, conseguem, mas Sim. a gente teve essa oportunidade, né? Mas, então, o terapeuta, portanto, precisa preparar esse terreno, deixar tudo prontinho, mas deixar o cliente vir no tempo dele, porque se a gente força, pode ser muito assustador, né? Às vezes a pessoa, algumas vezes eu escuto, né? Já escutei, Helena, você tem um olhar, parece que você está olhando tanto para mim, que isso, né? Eu nunca senti ser olhada desta forma, olhado desta forma. Então, perceba que às vezes pode parecer uma coisa boa, e é uma coisa boa, mas tem que ser sempre no tempo e no processo do cliente, não nosso, a gente não pode forçar, né? Exatamente. A coisa do olhar, né, é bem interessante como os clientes, quando a gente está atuando e trabalhando na relação dialógica, que é assim que o gestalt terapeuta trabalha, o quanto o olhar, né, para quem não conhece a gestalt terapia, só para vocês compreenderem. Talvez algumas pessoas venham daquelas propostas na televisão e etc. Então, um gestalt terapeuta não tem o famoso divã, né, da Não. psicanálise dentro do consultório. Um gestalt terapeuta senta vendo o seu cliente e sendo visto pelo seu cliente. Esse é o primeiro passo para uma relação dialógica existir, né? Se eu estou Sim. dentro da relação, se eu acredito que a minha presença é tão importante dentro desse processo, eu não posso estar fora do campo de visão, cortando uma das funções de contatos tão essencial, né, para o ser humano. Então, a gente se coloca de frente. A gente se coloca dentro desse campo visual, dentro dessa possibilidade visual. Com isso, os nossos clientes ou pacientes, como vocês quiserem, vão nos ver. Vão ver o nosso olhar. Vão ver a inteireza do A nosso nossa olhar e fisionomia. nosso interesse
ou até aquilo que às vezes não bate tão bem ao se escutar ou a se ver. Isso está ali, isso acontece. Então, quando eles olham para o nosso olhar, eles se interessam e se veem vistos. E isso não é uma técnica. É claro que é algo teórico, que nos ensina, nos é treinado, mas tem que ser real. Então, é muito comum um cliente de Gestalt terapia relatar essa questão do olhar do terapeuta. Lógico que alguns têm mais, outros têm menos, enfim. Mas isso também fala sobre a minha possibilidade, minha permissão, quanto terapeuta, de me autorizar a ser vista. E o quanto é confortável ou desconfortável. Então, a Helena, a gente fez a mesma formação, então passamos muito provavelmente pelos mesmos exercícios. E um dos exercícios clássicos que se faz em formação em Gestalt terapia é, às vezes, um parar de frente para o outro e olhar. Sim. Apenas olhe. Olhe. E se deixe ser olhado. Esse é um exercício excelente, muito bom, porque ele começa a trabalhar essa possibilidade do Gestalt terapeuta de se deixar ser visto. Porque se eu me incomodo com o olhar do outro, eu não posso estar numa relação não vou autorizar, não vou me autorizar a estar numa relação porque é uma relação genuína, uma relação onde eu sou vista e enfim. E eu tô vendo. Mas não é uma relação onde só eu vejo. Eu também sou vista. Sim. E é assim que acontece a relação. Eu preciso poder ser vista. E aí vai ter essa fala do o seu olhar parece que vê algo além do que eu estou dizendo. E realmente vê. Mas não é que eu tenho estou disponível para ir além do que o meu cliente está disponível aí. Não, é só porque eu me interesso para além desse discurso. Eu me interesso pela forma, eu me interesso pelo jeito, eu me interesso para além disso. Exatamente. E eu acho que isso é tão importante, né? E começa com a gente mesmo, né? E aí é uma história que dizem, né? Que acho que para quem não é da psicologia, às vezes pensa que tudo é a mesma coisa, e a gente, na psicologia, a gente tem muitas abordagens, né? E há histórias, né? Que uma das histórias do Freud, né, ter criado o divã, é que ele não aguentava muitas horas as pessoas olhando para ele, né? Exatamente. Então, foi por isso que ele criou o divã, porque ele não estava aguentando. Só que para a Gestalt terapia, então, assim, a psicanálise tem algo que tem a ver com a técnica da psicanálise, que é a neutralidade. Que é por isso que, teoricamente, um psicanalista não pode demonstrar algo dele, porque ele precisa, teoricamente, ser uma tela em branco para que o outro coloque nele todas as questões do próprio cliente ali. Sim. Só que para a Gestalt terapia isso não faz sentido, porque para a gente precisa ser genuíno, a gente precisa existir realmente. Então, por isso que para a gente não faz sentido a neutralidade, a gente não trabalha com esse pressuposto, né? Assim, a gente trabalha com uma relação que o terapeuta tem que existir verdadeiramente. Então, até eu brinco, né, assim, dando aula, acho que tem perguntas que os estudantes fazem que são maravilhosas, e muitas vezes os estudantes me perguntam, Helena, eu ganhei um presente, né, no estágio, eu ganhei um presente, o que eu faço? Eu falei, você agradeceu? Porque a gente, na vida real, a gente tem que agradecer quando recebe o presente, né? Que são coisas que talvez para algumas outras abordagens não façam sentido. E aqui, né? Ai, Helena, eu estava no shopping, né? Encontrei o cliente, paciente, o consulente, como a pessoa prefere chamar. E eu falei, então, você falou, deu 2 beijinhos, né? Assim, que é normal. Nós estamos ali para estabelecer uma relação, assim, real, não é uma relação fingindo que é outra coisa, de não poder falar. Eu acho que só a única coisa que eu tomo cuidado é que eu não vou, né, falar com o cliente expondo ele. Então, assim, eu dou 2 beijinhos, né? Eu brinco que eu tenho um contrato com meu marido, então, assim, se eu encontro com qualquer pessoa na rua, dou 2 beijinhos, falo com a pessoa, né, e eu nunca apresento a pessoa para ele, e ele vai ter que acostumar com isso. Ele acostumou, porque ele não sabe se é estudante, se é amigo, se é paciente, não sabe.
E tudo bem, né? Então, E assim, se o que a eu não vou. pessoa Agora, quiser se apoia virar a para porta. ele cumprimentar, também tudo bem. Né? Ele não vai fingir Tudo que ele é uma bem, tudo planta, né? bem. E sair andando Não, eu para fora. apresento, ó, Não. esse é. Não, esse aqui é o André, meu marido. Quer dizer, é normal. Agora, eu só não vou fazer isso com ele, porque a pessoa, né? Porque eu não sei. Aí a pessoa fica à vontade. Se quiser, fala e tudo bem, né? Sim. Seu microfone ainda tá fazendo barulhinho, Vocês estão Paulo. Não sei escutando um se. Talvez se você barulhinho? segurar. É porque eu não escuto, não tem um retorno para mim com o barulho, mas não sei se É. está Isso, batendo. acho que talvez seja. Tá. Acho que talvez seja a blusa, talvez. É. Enfim. Mas vamos lá, tem mais perguntas? Tem uma mais cabeluda aqui, que a Fernanda é boa nisso, né, Fernanda? Vou trazer aqui, que ela fala sobre a questão do transtorno de personalidade narcisista, como que é possível, né, trabalhar na relação dialógica com os pacientes narcisistas. Estou falando da Você quer cabeluda, a responder Fernanda é essa primeiro? dessa. Bem, Você quer? Fernanda, é claro que todos os pacientes, independente de ser narcisista ou pessoas que possam ter sofrido algum tipo de trauma, ou pessoas que tenham qualquer tipo de dificuldade de uma relação mais íntima, digamos assim, elas vão ter uma dificuldade desse olhar, elas vão ter uma dificuldade com com essa presença ativa do terapeuta, tá? Porque isso pode as incomodar, sim, e isso pode deixar eles uns passos atrás nessa relação. E aí a gente volta para a história do terapeuta dança conforme a música, né? Então, se a gente percebe e claramente isso fica ali dentro do processo, onde esse cliente não está disponível para essa relação desta forma, não tem problema, a gente fica alguns passos atrás e vai trabalhando mais com uma relação eu isso, numa relação com mais conteúdo, numa relação menos disponível, assim como ele está. A velha história do o processo terapêutico é feito 50% por mim, 50% do cliente. Se ele não está disponível a vir, eu não posso ir que nem um trator para cima dele. Então, assim, então você só me dá 30, eu dou 70. Não, eu posso até ter mais a oferecer. Mas se ele não está disponível para receber esse montante, por qualquer motivo que seja, eu preciso trabalhar dentro da medida que ele pode. E eu acho que essa é a Exatamente. medida boa. E aí eu acho que a literatura fala um pouco, né, sobre como que a pessoa com transtorno narcisista, muitas vezes, eles tiveram pais que colocaram esses filhos, né, numa posição de objeto, né, numa posição, às vezes, de atender às expectativas desses pais, mas não numa situação genuína, mas sim para atender a expectativa desse pai, né, enfim. E aí tem várias coisas que a bibliografia fala e a gente, na nossa prática, a gente vê, mas muitas vezes, nesse caso, a gente, não é porque a pessoa tem dificuldade que a gente não vai oferecer a ele o melhor. Né? Eu acho que essa que é a questão. E quem disse que todas as pessoas, de alguma forma, se estão ali na psicoterapia, de alguma forma, a relação dialógica, né, fala que a cura se dá pela relação. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vai preparar esse terreno, essa pessoa muitas vezes vai ter uma dificuldade, sim, de estar numa relação eu-tu, mas a gente vai oferecer, como a Paula falou, né, o melhor, né, e aí de acordo com a possibilidade dessa outra pessoa, né. Sim. Porque também, se a gente coloca a relação eu-tu para essas pessoas como o ideal a ser alcançado, a gente está fazendo essa relação eu isso, né? Então a gente tem que respeitar sempre o cliente ali, né? Isso. A Fernanda Santos pergunta sobre se nessa relação eu tô, se consegue ser feita com criança. Eu, sinceramente, Fernanda, assim, eu não sou terapeuta infantil, abre espaço até para a Helena falar mais sobre isso, mas eu queria só te dizer assim, é quase impossível não ser eu tu com a criança, né? Porque a criança é um tudão. Ela é intensamente genuína. Então, principalmente os menores, né? Depois que vai entrando na adolescência, a coisa vai
muito pro eu isso, né? Mas eles têm essa relação eu-tu, então é quase impossível o terapeuta não estar ali também na relação eu-tu genuíno. Espera-se que esteja, Eu né? acho que essa pergunta eu acho que essa pergunta é interessante da Fernanda, porque eu acho que é mais arriscado o terapeuta de criança ficar numa relação eu isso do que a criança, né? Um terapeuta que se coloca numa posição de que sabe mais do que essa criança, de que a criança tem que fazer X, Y, Z, tem que atender X, Y, Z expectativas, né? E que às vezes com a melhor das boas intenções, tá? Assim, a praga e terapia não faz sentido eu chegar e fazer uma intervenção educativa no sentido de dizer assim, olha, agora você vai ter que fazer tal coisa, você tem que se comportar assim, você tem que se comportar assado. Isso é uma relação isso, né? Então, assim, acho que o mais arriscado é o terapeuta ficar no isso. Então, a gente tem que fazer um trabalho, muitas vezes, para ser terapeuta infantil, de ver essa criança na sua potencialidade, né? No seu, como que essa criança ela tem um poder, e para a Gestalt terapia, eu acho que o Fri trouxe isso para a gente lindamente, a criança muitas vezes é muito mais amadurecida do que o adulto, porque a criança, ela simplesmente né? Ela é genuína, como a Paula falou. Então, muitas vezes o nosso trabalho numa psicoterapia infantil é trabalhar com essa criança para que ela possa lidar com as dificuldades, não né, desse lado genuíno delas, mas como que esse genuíno está afetando no todo o campo dela, porque muitas vezes tem uma escola que, né, coloca outra coisa, às vezes tem dificuldades na relação com os pais, né, às vezes tem dificuldades reais que a criança está com dificuldade de trabalhar, mas a criança realmente tem uma facilidade muito maior, né, de estar numa relação eu-tu. Então, acho que o trabalho mais difícil é com o terapeuta. Sim. Né? Porque a gente tem uma tendência de uma educação muito autoritária e muito horizontal, no sentido de que, né, vertical, desculpa, que o adulto sabe mais do que a criança, né? Sim, e a gente, enquanto terapeuta, precisa trabalhar isso, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, porque, eu não sei se daí vem a pergunta dela, volto a dizer, eu não trabalho com criança, mas eu acho que, quer dizer, trabalho se ela vier com a família, mas se ela vier sozinha eu não atendo, por várias questões minhas, pessoais. Mas tem uma coisa que é importante, que assim, o que a gente às vezes acaba observando é que terapeuta que está iniciando, às vezes, etc., quer entrar em um monte de curso do como brincar, o que trazer para o consultório, tudo que eu tenho que ter no consultório para atender criança. Meu consultório tem que virar um play para eu poder atender uma criança. E tem que ter um monte de recurso, um monte de massinha, um monte de tinta, um monte de... Enfim, vai, enche aquilo tudo de um monte de coisa. E aí, quer preparar uma sessão, fazer um cronograma de sessão. Eu não tenho nada contra isso, tá? Só que quando eu me prendo nisso de forma tão rígida, eu me perco da relação eu-tu, a relação genuína com a criança, a relação de possibilidade com a criança. E aí eu venho com um cronograma, querendo que a criança passe por todo aquele cronograma que eu programei para cada sessão de cada mês. Eu quase trago, né, assim, fulaninho hoje vai usar massinha. Aí o fulaninho chega no consultório e fala assim, não, eu gostaria de usar tinta. Não, fulaninho, olha aqui, nós fizemos uma programação, você lembra? Hoje é massinha. Você vai ter que brincar de massinha. Isso é toda aquela relação, aquela possibilidade de liberdade que a relação eu-tu exige e pede o tempo todo, já passa a não existir mais. Né? E eu acho que até por isso ficou tão difícil para alguns terapeutas infantis, inclusive trabalhar online. Porque eles vêm dessa programação, né, tão rígida, e querem uma coisa, não, eu já tenho toda a estrutura dentro do consultório. Gente, não pode existir uma estrutura melhor para a criança do que a casa dela. A criança tem tudo ali, tem muito mais coisas que o seu consultório, tenho certeza absoluta. E tem coisas que, assim, o que vai acontecendo que a gente vai se dificultando nessa relação eu-tu, muito programado numa coisa do tem que ser assim, tem que ser assado, aí eu tenho que sentar assim, né? A coisa do... a rigidez do terapeuta, né?
Eu tô montando consultório pela primeira vez, então não, peraí, olha só, me falaram que tem que ter 6 almofadas grandes, 6 almofadas pequenas. Aí a pessoa atende durante um ano e ninguém nem olha para as almofadas e a pessoa vira e fala assim, gente, por que eu tinha que colocar essas almofadas aqui? Eu também não sei, Sim. né? Então, assim, para quê? Se a relação acontece independente, assim, é claro que o ambiente está o tempo todo nessa relação. Eu estou o tempo todo em relação com o ambiente, com a sociedade e etc. Mas a gente precisa estar ali, ó, disponível para a relação, que vai além e com tudo isso, tá? Teve uma outra pessoa Uhum. que falou como trazer o cliente que fica no blá 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 para a relação eu tô. Ai, Adriana, adorei sua pergunta. Então, eu vou te dizer, Adriana, um beijo, Adriana. tem uma coisa que Ela também é assim, professora. ah, que bom. Olá, Adriana. Não te conheço Então, ela pessoalmente, deve ter mas ajudado a gente, ajudando é a gente a fazer a pergunta aqui pergunta para ser mais boa. dinâmico. Então, assim, É. eu adorei a pergunta de verdade. O blá blá blá, que é o conteúdo que a gente vai falar da Gestalt terapia, que o Gestalt terapeuta não trabalha com conteúdo, é exatamente esse blá blá blá. E como que a gente tira o blá 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 dessa relação? A partir do momento que eu estou inteiro, eu volto para aquela velha história do pedir para o cliente prestar atenção na forma como ele está falando, prestar atenção no corpo dele, na respiração dele. Esses pequenos exercícios, esses pequenos movimentos vão fazer com que esse blá 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 comece a se cessar e seja mais genuíno com ele. Fale, Helena. Uhum. E eu acho que é interessante porque algo que, como a gente está falando, né, que a, a gente está numa relação genuína, então isso é uma coisa, é um ponto muito diferente de algumas outras abordagens, porque na Gestalt terapia, a relação terapeuta-cliente existe, ela é real. E como relação real, a gente pode fazer DRs. Então, DRs no sentido de trabalhar a relação. Então, se chega alguém no blá blá blá, a gente pode falar assim, ô Paula, o que está acontecendo hoje? Né? Você está falando assim da novela, você está falando do que você comprou, de como é que é o seu drink, né? Que você foi o seu drink no sábado, mas tenta falar o que está acontecendo aí. Quer dizer, nós também podemos trabalhar, né, a nossa relação, né, o blá blá blá, através da relação, porque muitas vezes, eu não sei se cada um que está vendo aqui agora não se dá conta que às vezes a gente enrola quando a gente não consegue ir ao ponto. Né? Então, às vezes, tem alguma coisa na relação, alguma vergonha, algum medo, alguma dificuldade de entrar em contato. Então, nós, como gestalt terapeutas, né, nós podemos sim falar, espera um pouquinho, o que está acontecendo? Me explica. Né? Então, a gente pode trabalhar isso porque nós trabalhamos com o conceito e com a premissa que há uma relação verdadeira, não é algo que a gente tem que fingir que não está acontecendo. Isso. Né? O blá 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 é uma grande resistência, né? E a gente precisa quebrar essa resistência, porque exatamente como a Helena está falando, atrás disso sempre tem algo bem interessante, bem existencial que está ali, que o cliente está. E é uma dificuldade genuína também. Ele é um indicativo bom. É claro que tem pessoas que não sabem fazer terapia e etc. E às vezes vem só no blá blá blá, porque acha que isso é terapia, né? Só sai aqui falando um monte de coisa, sem entrar em contato com nada. Mas a pessoa que já sabe fazer terapia e que já sabe entrar em contato e um dia vem para a sessão no blá blá blá, a gente pode prestar atenção no que está acontecendo. E tem algo que é interessantíssimo e que eu particularmente adoro. Eu adoro quando o cliente chega e fala assim, não sei o que trazer hoje. Adoro também, Porque o dia adoro. que ele Hoje eu não fala, pensei em não sei o nada. que trazer, é ótimo, porque não vem no blá blá blá. Ele vai entrar em contato do início ao É, fim. São as melhores sessões, é, né? Então, não preparem também. muito para ir para a terapia, né? É um convite a todo cliente. Não se prepara muito para ir à terapia, deixa Não acontecer. precisa. Pode vir deixar É acontecer. tudo seu. Deixa borbulhar na hora que você tocou a campainha, ou que a gente agora está ligando para vocês, deixa borbulhar o que tiver que borbulhar na hora. Sem muita construção, sem muita racionalização daquilo. Senão a gente fica assim É. perdido no blá blá blá. Obrigada, Adriana. A Uhum.
eu acho que esse não deve ser o seu nome, Bisagese. Sinto que o turbilhão de acontecimentos disparados na pandemia tem dificultado o contato com as emoções mais genuínas que se apresentam no presente. Eu tenho tido a experiência ao contrário. Eu acho que quanto mais no luto, quanto mais mobilizado, mais essas emoções genuínas aparecem. Eu não sei exatamente qual está sendo sua experiência. Se você quiser falar um pouco mais, não tem problema, mas eu acho, comigo, no meu consultório, né, no meu fazer terapia, tem sido um pouco diferente. Assim, as pessoas estão, na sua grande maioria, mais em contato com algo que antes elas evitavam. E agora, né, assim, os medos, os receios, as fantasias, isso está mais vivo. Eu acho que a minha experiência também está de acordo com a sua, Paula. Porque eu acho que também tem uma coisa que às vezes algumas pessoas imaginam que quando, por exemplo, a pessoa que está falando sobre a pandemia talvez não esteja falando de si. E eu não tenho essa compreensão. A minha compreensão é de que muitas vezes falar da pandemia pode falar sim dos seus próprios sentimentos, né? De você, né? De cada um. Então, assim, dos medos, né? Da impotência, de tantos sentimentos que quando se fala da pandemia, está falando de si. Então, eu não sei também a experiência, né, dela, mas assim, a minha experiência é que as pessoas estão tendo que entrar em contato com muitas angústias, né, num tempo muito curto, né, até no meu canal, tá, eu esqueci de falar no início, eu tenho um canal no YouTube chamado Saber Psi, convido a todos, né, a se inscrever, e a gente fez, falando sobre algumas lives, falando sobre saúde mental, e muitas pessoas falaram, inclusive nessas lives, falaram que o quanto que o sentimento de impotência, de medo, de angústia, né, algumas pessoas até estão sentindo coisas boas, porque estão conseguindo relaxar, tranquilizar, ficar em casa, ficar com as pessoas, mas tem muitas pessoas que estão parar de correr, mas assim, as pessoas estão vivenciando muito intensamente essa experiência. Por mais que, lembra que eu acho que quando você falou, né, Paula, sobre o eu, tu e eu isso, tem o hífen, acontece no entre, né? Nós estamos sempre no entre. Nós estamos sempre em relação. Então, quando se fala da pandemia, estamos falando da pandemia no sentido da relação entre eu e essa pandemia. Há um entre ali que fala de mim também. Né? Agora, é claro, também existem pessoas que a gente vê aí, histórias, ou existem pessoas que negam, né, que estão com um bloqueio de contato avassalador, né, que não estão sentindo nada. Eu acho que isso também está acontecendo, ou pode estar acontecendo, não sei se é essa a experiência dela, mas a minha experiência também está de acordo com o que você está trazendo, Paulo. Eu acho que as pessoas estão vivenciando muitas as experiências. Eu não sei se a gente te ajudou, Bianca, mas que ela depois disse o nome. Eu acho que eu não sei exatamente o que está acontecendo dentro do consultório. O que às vezes pode acontecer no consultório, que é uma das coisas que eu tenho falado intensamente em supervisões, etc., pela primeira vez a gente está vivendo uma situação onde necessariamente o terapeuta está vivenciando a mesma coisa que o cliente. Sim. Pela primeira vez. Então, assim, não tem escapatória. Né? Não tem. Estamos vivendo a mesma angústia, os mesmos medos, as mesmas sensações de não controle, tudo. O que eles estão vivendo, medo, né, da morte. Fugir da morte, querer evitar, enfim, medo da morte de alguém, de algum parente. Então, estamos vivendo a mesma coisa, na mesma medida. O que diferencia é a forma como eu vou reagir a isso, a forma como eu vou me reestabilizar diante disso e a forma como ele vai se reestabilizar. Então, é comum em algumas sessões vocês quererem trocar informações, inclusive sobre a pandemia, e ok, não tem problema. Mas o mais importante e aí eu acho que vai entrar a dificuldade de eu poder suspender um pouco do que é meu, do que eu preciso trabalhar na minha terapia para ficar de forma inteira na função terapêutica para que eu possa ajudar o meu cliente e isso não
se embaralhar. Então, eu acho que essa Sim. talvez seja a maior dificuldade sim, que os terapeutas estão achando nesse momento, porque somos humanos e estamos vivendo a mesma coisa. Não dá pra gente fingir, não, pandemia não, pandemia aqui não. Nem tô sabendo, não Não, não existe tá, isso, né? é. Todos nós estamos Existem vivendo muitos a mesma clientes que coisa. perguntam para mim, e aí, como é que você tá? Como é que tá sua família? Você tá saindo de casa? Quer dizer, que eu acho que também nós somos humanos e algo dessa troca, eu acho que também a gente também é até bonito, é uma relação genuína que eu acho tão bonito também quando há essa preocupação do cliente, né, com a gente, né? Então, eu acho que É, isso também mostra aí um pouco dessa construção da relação dialógica, né? sim. Tem aqui a Úrsula que está perguntando como manejar a frustração do cliente na relação. Acho bem interessante essa sua pergunta, porque uma da grande característica da Gestalt terapia que o PELS traz para a gente é o frustrar o cliente. É chegar bem próximo da resistência a partir da frustração e trabalhar isso. Dentro da relação dialógica, isso vai acontecer, por exemplo, quando a gente começa a romper esse ciclo do blá 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 e começa a fazer o cliente entrar em contato com algo. O próprio entrar em contato com algo já é um movimento de frustração, porque é muito mais confortável ficar no blá 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 e não entrar em contato com nada. E só de você promover o contato, isso já um modo de frustração. Você gostaria de complementar, Sim. Helena? Eu acho interessante porque quando as pessoas veem, né, as intervenções do Fritz, que ele era extremamente frustrador, né, ele era, às vezes amam ou odeiam, né, as intervenções dele, né, mas eu acho que existe uma gestalt terapia para cada gestalt terapeuta, então assim, existe a medida da frustração, a medida da relação dialógica, existem pessoas que são mais dialógicos, existem pessoas que são mais experienciais, e tudo bem, né? Assim, eu brinco que assim, a gente tem que encontrar a medida que faz sentido com a gente e com aquela relação. Porque às vezes naquela relação, uma certa medida de frustração faz sentido, para aquela outra relação, não. Então, acho que a gente tem que estar aí inteiros para poder saber essa medida. Eu acho que isso que é bem importante. Né? Sim. E aí a espaço reencontre-se, desculpa. Mas é quando o cliente tem um funcionamento extremamente rígido na lógica e racionalidade. O que a gente faz com isso? A Gestalt terapia traz uma coisa que é a gente estar se utilizando como um espelho, se utilizando como um exemplo. É claro que se eu for uma terapeuta muito lógica, isso vai ser dar na porta, não vai adiantar muito. Mas você se oferece como esse espelho e mostra a ele como é o sentir, como é como isso reverbera em você. Então, se o cliente começa a trazer algo muito lógico, muito racional, digamos, muito blá blá blá, você pode mostrar como isso toca você. Como é você fazer contato com isso e o que acontece em você. A partir disso vem a pergunta clássica do como é com você? O que você percebe em você com isso? E aí a gente vai construindo essa possibilidade, quase que ensinando mesmo, mas se colocando nesse lugar onde eu trago com o outro e vou apresentando para o outro como é entrar em contato. Tem gente que está muito bloqueado e não consegue mesmo, né, Helena? Não sei como é no seu consultório, mas eu imagino que lá também aconteça um monte de gente mais rígida e lógica, né? Sim, sim. Eu falo algo assim que é até forte, né? Para os meus estudantes, que eu não faço estuproterapia. O que é isso? Né? Eu não vou forçar o outro a ir de um jeito que não é aquilo que a pessoa está podendo. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar a possibilidade do outro. Então, assim, se a pessoa está muito rígida, toda a resistência, né, ela pode estar sendo vista para a gente como uma coisa ruim, mas para aquela pessoa é proteção.
né? Então, assim, para aquela pessoa, ela está se protegendo de algo, ela precisa daquilo. Então, eu não vou tirar, porque eu, como, né, visão técnica, vou dizer, isso é ruim, tem que tirar. Não, né? A gente vai respeitar o lugar aonde a pessoa se encontra. Então, se alguém está se mostrando rígido, eu vou tentar entender da onde veio essa rigidez, para que ela foi, chegou até aquele lugar, como que, para que ela precisa, estar com ela, aceitar aquilo como uma possibilidade, porque eu acho que isso, né, aquela pessoa precisou construir isso, talvez para sobreviver numa vida, né, na vida dela. E aí, eu acho que a gente não é o dia hoje, né, falar sobre teoria paradoxal da mudança, mas a gente trabalha com o conceito de que só muda quando a gente aceita o que é. Então, a partir do momento em que eu vou com a pessoa, né, fazendo com que ela possa se experienciar nessa rigidez, para que serve, mas também como que atrapalha e tudo mais, no tempo dela, a gente vai tentando ver o que pode ser feito. E quando eu digo que pode ser feito, não necessariamente é mudar, né? A mudança vai vir como um processo natural daquele organismo, não do meu olhar, né? Sim. Queria lembrar a vocês, faltam 5 minutinhos, na verdade agora 4 minutinhos para terminar. Então, quem tiver ainda uma última pergunta rápida, pode fazer. A gente tenta responder. Lembrando que vai ficar gravado aqui no IGTV, para vocês poderem encaminhar para alguém ou poderem rever se vocês quiserem. Será um prazer tê-los sempre por aqui. Sim. E eu abro, então, Helena, para você começar a se despedir, fazer o convite, claro. Tá. Então, gente, assim, muito obrigada, Paula. Adorei estar aqui, passou muito rápido, né? Muito obrigada a todos. Eu vi vários estudantes, vários colegas, várias pessoas que eu tenho muito carinho por aqui. Então, muito obrigada por todos que apareceram aqui. Só de vê-los já dá um confortinho no coração. E gostaria de convidar a todos para se inscrever lá no canal do Saber Psi, né, no YouTube, e aqui também, né, no Instagram. O meu Instagram é @saberpsi_Helena, e no YouTube é Saber Psi tudo junto, né? O verbo saber, PSI, tudo junto, que nessa quarta-feira a gente vai ter uma live falando sobre o Dia dos Namorados diferente, né? A gente vai falar sobre essa relação de intimidade, proximidade, distanciamento, né? Enfim, várias coisas muito legais. Eu vou estar com a Renata Scarlatti, e a gente tem várias coisas nesse mês e no mês próximo também. Então, todo mundo está super convidado, né? Para poder fazer parte dessas lives que também está acontecendo lá e está muito legal. Obrigada. Sim. E eu aproveito o momento de convite, eu convido vocês amanhã. Eu não vou estar no meu Instagram, eu vou estar no Instagram do Contato Núcleo, que é onde eu também trabalho, onde eu também sou parceira da Eliane Fará, que é a coordenadora de lá. Então, amanhã eu vou estar lá falando a respeito de lealdades invisíveis. Então, amanhã eu estarei lá, será nesse horário das 11h30, bem próximo a hoje. Entrem pelo de lá, porque não vai aparecer absolutamente nada no meu, tá? E lá também vai ter uma live antes, que a gente está tendo a jornada de psicologia dentro do Instagram do Contato Núcleo, que está bem legal. Assistam, tá valendo muito a pena. E quinta-feira, a Helena falou sobre o relacionamento de casal, o Dia dos Namorados. Eu vou estar quinta-feira, na verdade, falando, dando dicas quanto psicóloga, no Instagram de uma pessoa que não é gestalt terapeuta. Ela não é psicóloga, na verdade, ela trabalha dentro da área de finanças. Ela é coach em finanças. E ela quis fazer um especial para falar para o pessoal. Então, aí eu vou estar no meu, sim, vocês vão ver chamando, caso estejam me seguindo, tá? E vai ser mais à noite, vai ser 6h30. Então, convido vocês também a assistirem. E agradeço a presença de todos vocês. Sim, olha, o que não falta é like, o que não falta é escuta. A gente vai falar tanto durante essa quarentena que talvez vocês até não queiram mais ver a gente na vida, mas espero que vocês continuem querendo. Ou vão se sentir mais próximos da gente, eu espero. Todos íntimos. Porque eu tô sentindo mais próximo de todo mundo. Todo mundo íntimo. Isso, Adriana, é Contato Núcleo. Exatamente, tá? Convido todos vocês a participarem também. É uma logozinho roxa, tá? É fácil de achar. Então, muito obrigada, Helena, por ter aceito o convite. Adorei, acho que foi super leve e intensa. Eu acho que todo mundo aprendeu um pouquinho mais de Gestalt terapia.
E façam terapia com Gestalt terapeuta, é fantástico esse processo. Com Invistam na certeza. formação de vocês, que é algo muito importante para um Gestalt terapeuta estar atuando. Muito obrigada, Sim. gente. Um beijo, obrigada, adorei. Um beijo, Tchau. Helena. Tchau.